sou Djalma de Mello, general do Reino, Casias, pai do Gunnar, da Rebeca e da Júlia, do Reino, escritor, e estamos aí, tocando terror na terra. Olha, eu vi o vídeo seu falando a respeito, né, de tocar vidas e de poder apresentar o que tinha no coração e as conexões com várias pessoas escrevendo. Eu olhei assim, eu pensei, puxa, na hora o meu coração falou assim, não, você tem que fazer parte disso. Eu nem sabia ainda dos outros, qual é. Eu pensei assim, mesmo que for um só, mas assim, eu quero estar no meio e falo assim, passei por ali, coloquei a minha história e, enfim, eu acho que deixei o meu propósito já assim anunciado, né? Foi o que me senti na hora, sabe? Foi o que eu senti mesmo. Escrever para mim não é problema, já há Já muito tempo, percebi. né? Escrever não é problema, eu escrevo até demais, eu faço disciplina, sabe? Eu escrevo, depois vou podando, sabe? Eu faço isso aí já virou um hábito. Mas assim, o seu trabalho, quando eu vi, nossa, o coração, na hora que eu vi você falando assim, eu já peguei lá e falei, não, essa mulher está fazendo um movimento aqui e eu vou estar junto. Nossa, E que aí eu legal. assisti mais vídeo no seu canal e realmente no meu coração eu falei, puxa vida, tenho que me conectar com essa frequência assim. Eu acho que eu tenho algo a contribuir. Talvez possa ser diferente do que os outros que já estão aí. Sim, cada um tem uma história, mas eu também tenho. Eu também tenho uma história. Com certeza. É, Você sabe que eu acho que cada história ela vai tocar um coração de forma diferente. É assim, é, quando veio esse projeto, eu falo que eu nunca fiz coisa desse nível, dessa magnitude, né? Dentro de um projeto. Até as pessoas falam assim, por que você fala com tanto entusiasmo assim, né? Mas é eu acho verdade. que quando você sabe que ele pode transformar vidas, que uma palavra que uma pessoa que falou, que nem você, aonde você está, pode chegar lá do outro lado e você não sabe nem como Sim, vai chegar, é tão magnífico isso, né? E que pode ser e Deus prepara, eu creio muito nisso, que Deus prepara a terra para a sua palavra chegar lá, né? E às sim, vezes aquela pessoa está passando pela mesma coisa em um tempo diferente, aquilo que você passou, e aquilo que você vai fazer, ela vai ter um entendimento e vai destravar ela, sabe? Eu creio muito nisso. E o sim. mais louco é que, na verdade, assim, eu achava que era uma mensagem só e tal, e Deus trouxe 7 agora, né? São 7 Puxa vida. livros. Uau, Eu uau, falei, uau. Senhor! É fantástico. É fantástico. Então, Eu, sabe, ainda mais quando vi a forma como você estruturou ele, sabe, assim, que ele abre como um site, aí clica assim, eu falei, nossa, que coisa linda. Olha, tem um monte de pessoas querendo fazer um trabalho assim, e eu acredito que entre nós generais, eu já fiz entrevista com outros que mais estavam produzindo um livro físico e querendo escrever, mas da forma que eu vi o seu grupo, eu falei, puxa vida, até aqui mesmo, os QGR aqui da região, eu acho que um projeto assim seria muito bom, muito bonito e daria para ser muito útil aqui para alcançar pessoas e alcançar vidas. Então, você está de parabéns, sabe? Eu até como foi que a ideia se teve de fazer isso, né? Porque esses insights, assim, que é uma coisa fenomenal, né? A gente não sabe de onde vem. então, é isso mesmo. É difícil de explicar, né? Eu falo que assim, eu estava atravessando o corredor da minha casa quando parece que um portal assim abriu, o Espírito Santo veio e começou a Uau! revelar o que eu tinha que fazer, sabe? Mas ele me deu assim a É, magnitude, eu não cabia dentro da minha cabeça, sabe? Assim, a uau! magnitude do negócio, por incrível que Uau! pareça. Eu não conseguia, meu cérebro acho que não É conseguiu assim mesmo. acompanhar. E aí eu fui colocando para Sim, fora e era muito difícil porque para você eu preciso de pessoas, né? Se eu não tiver o apoio das pessoas, eu não tenho projeto. Então, coisa muito louca, mas assim, às vezes eu animo lá no grupo tudo, sabe? Eu fico ansiosa esperando as pessoas mandarem a mensagem, sabe? Eu fico lá, tipo,
Ai, agora, hoje, quantas tem? Amanhã, Nossa, quantas tem, sabe? Porque justamente eu acho que fantástico, foi algo fantástico. tão grandioso que explodiu na mente. E assim, não vem, não veio tudo de uma vez. Eu tenho 4 pilares, eu não tenho os 7 livros, né? E tá voltando? Voltou. Então, e às vezes a gente tem que dar tempo para as coisas amadurecerem, sabe, Djalma? Sim, Às vezes a gente tem que dar tempo sim, para que a gente entenda o que Deus está querendo colocar, né, no nosso coração. verdade, E vem assim verdade. devagar, vai vindo e vai crescendo, entendeu? Tanto que até você você chegou a ver alguns vídeos que eu falei que eu tô do nosso grupo, né? Eu não quero do nosso grupo, eu quero mensagens do mundo mesmo, sabe? De outras pessoas, porque não é só o nosso Sim, grupo que tem para transbordar, né? Aí na sua região, com muitas histórias diferentes e histórias lindas, que sim, com certeza vai fazer a diferença na vida de do outro lado do mundo, né? E o digital, ele é sim, magnífico, porque você não sabe onde vai parar, né? Você não sabe se vai verdade, chegar lá numa verdade. pessoa lá no Japão, né? É. Isso Ele é vai magnífico. aonde a gente fisicamente talvez nem sonhe ir, né? Exatamente. A Ana Ele falou, a Karina alcança. toca o terror no grupo. Eu quero ver vocês tocando terror lá no grupo também. Podem falar lá também, viu? Quero ver a É só vozinha de deixa vocês lá, tudo eu dar falando. um alôzinho. Deixa eu dar um alôzinho. Eu vi aqui que passou o meu irmão, ele entrou, ele está lá em Campinas e eu vi que ele entrou. Espero que ele Tá curta pertinho e de fique conosco mim. aí e conheça esse projeto. O nome dele é Dário de Mello, é o meu Ah, irmão, ele Dário, entrou. Dário, É, eu vou te fazer um convite. Nós é, estamos, já está aberto o segundo livro. Eu quero muito que uau, você deixe a sua história no nosso livro. Eu te uau, faço um convite tá aí. aqui em rede aberta Uau, parabéns, para que, obrigado. para que Obrigado você mesmo. Espero que faça uma ele curta história. mesmo. E aí manda o link para ele, tá, Djalma? Manda Mando, o link lá para ele. mando sim, mando sim, mando sim para ele ver. Fechou? Olha, Obrigado. olha que eu vejo, hein? Eu vejo se tá aqui ou não, viu? Ah, com Você certeza. percebe que eu sou meio bravinha, né, no grupo? Vê, vê, você domina Djalma, agora mesmo, vamos falar um domina o pouquinho tema. de você e do seu tema, né? Que o seu tema foi, Sim. olha, polêmico, hein? É, Não, não. pois é, pois é. O que foi mais desafiador na produção do seu texto para você? Eu sei que você escreve muito, né? Sintetizar. Mas teve alguma É, coisa que te sim, desafiou sim, ali? sim, sim. Escolher frase por frase. Frase por frase. Eu escrevi 3 folhas e dissequei para colocar só aquelas 10 linhas que você pediu. Falei, você fiel ao que ela falou para não ficar de fora, né? Ela falou, é 10 Ai, linhas, ó, se passar eu me nem olho. perdoa. Aí eu peguei assim, não, mas você tá certa, porque isso nos disciplina. Nossa, menina, ó, o meu livro, que está aqui atrás, ele tinha mais de 250 páginas. E aí ficou algo assim, como a gente vai falar disso, de teologia, eu sei da complexidade que envolve isso, eu fui dissecando, 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 e consegui deixar ele para incluir a ferramenta que eu criei, eu deixei ele com acho que cerca de 180 páginas, sabe? Mas coloquei com letras graúdas para facilitar a leitura, que as pessoas hoje não gostam de ler livro com letra miúda, tirei aquele monte de É, referência acadêmica, aquela coisa toda, deixei ele bem na linguagem, eu acho que essa linguagem nossa, sabe? Bem entendi. simples mesmo, para poder ele ser útil, que a finalidade é servir. Então, quando o seu texto foi 10 linhas, eu peguei, puxa vida, escrevi, comecei a pegar o caderno e escrevi umas 3, aí quando acabar fui dissecando, escolhendo, e aí eu acho que eu acho que eu consegui falar assim, puxa vida, é isso, disso que eu quero falar. É, E as outras vai seguir. Porque, assim, eu acredito que dentro dos próximos temas,
eu também vou escrever com essa minha mesma perspectiva, seja falando de algo pessoal ou falando de algo sobre o tema. Por exemplo, o próximo é dinheiro. Esse é polêmico. O meu Esse cifrão, o meu é. poderoso Ivan. Esse é. Então, esse exige, tanto quanto os outros temas são grandiosos, mas esse exige ainda mais hoje uma finese muito grande para a gente discorrer sobre o dinheiro, principalmente na situação que nós estamos vivendo e nessa, vamos dizer também no meio do arrubo dessa descoberta do digital que está todo mundo se achegando, ouvindo as lives do Pablo Marçal, do Tiago Rocha, dos demais companheiros que já estão aí avançando na frente. Então, está todo mundo assim querendo monetizar o propósito. É outra coisa também muito polêmica no meio, vamos dizer assim, cristão, né? E eu falei, puxa vida, isso requer disciplina para a gente fazer, né? Requer disciplina. Então, a dificuldade ele mesmo foi essa mesmo, foi filtrar, sabe? Filtrar aquelas linhas ali. Eu deixei os códigos de fora, eu tinha feito os códigos de efeito, que nem o próximo vai ter. O próximo vai ter, se deu até um pouquinho mais de linhas, eu falei, puxa vida, vou colocar uns códigos aqui para o textinho ficar atraente, porque esse é o objetivo da arte de escrever, né? A gente tem que escrever para alguém ler. E quem lê tem que gostar, né? Falar, puxa vida, esse texto aqui me chamou, vou mandar ele para alguém. Olha que coisa linda, né? Exato. Imagina? É isso. Então, e é isso que a gente quer, né? Quanto mais ele voar, mais eu é escuto o que a a gente senhora quer. falar, eu falei, puxa vida. Exatamente, é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. E assim, ainda esse projeto, ele não vai parar, porque qualquer pessoa que quiser, ao longo de todo esse tempo, transbordar nesses livros, vai poder. A gente vai abrir datas para que as pessoas possam transbordar, entendeu? Em todos eles, futuramente também. Continuar e ser contínuo, sabe? Então, você imagina chegar num tempo, você já imaginou 7 livros, ter mais de 1000 mensagens cada uma, 1000 histórias cada uma? Nossa, Você já imaginou como que Deus, isso que vai fantástico, que fantástico. Não Vai é? ser o terror. Vai, O terror na internet e nos vai, celulares. vai ser. Ó, Deus queira que seja polêmico, viu? Polêmico, porque vai ter cada assunto. Vai ser, E eu me fala uma acredito, coisa. ele já é transbordante. Já é. Ele já é um livro transbordante. Eu li algumas lá, quando você falou para mim que ia mandar as perguntas, para mim dar uma esquentada e falou da live da moça, eu já fui assistir a live dela. E aí já li a mensagem dela também. Eu falei, nossa, que coisa linda. Então, olha, é só gratidão, a gente vai ter que agradecer a você, o seu esposo, pedir que Deus continue te iluminando, te dê A mais gente insights só para tá fazer coisas sendo grandiosas. condutor. É verdade. É só É isso mesmo. condutor, né? Aqui, ó, só passa. Tem que fazer assim, ó. Se fizer assim e parar, não dá, né? Tem que fazer assim, ó. Tem que canalizar e soltar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual conselho você daria para alguém que também vai escrever hoje, nesses novos livros? Olha, Você que já passou por sem essa medo, experiência. sem medo, eu digo só vai. Só vai. Põe o coração. É como você falou. Eu, por exemplo, tenho uma bagagem bastante. Eu sou um teólogo, escrevo há muito tempo, também fiz letras, já para poder melhorar a minha escrita, para melhorar minhas técnicas de escrever e dominar a área, porque eu queria publicar. Então, eu ainda era do tempo que eu já venho lutando antes da internet e achar que isso ia ser possível assim. Eu achei, me pensando, meu formato era procurar editora, publicar, aquela coisa antiga, sabe? Quando veio esse advento novo, foi agora na pandemia, eu estava trabalhando aqui na Ford, a Ford foi vendida, você viu isso em todo o Brasil. Isso. E eu não era funcionário da Ford, eu trabalhava com uma prestadora de serviço lá para ela. E aqui em Tatuí, ela praticamente demitiu todos os funcionários em uma tacada só, que vendeu, né? E aí a gente foi bem no início da pandemia, bem no comecinho. E só que eu fiquei desempregado e enquanto não veio as vacinas para a minha idade, que só foi no outro ano, e ninguém me chamou. Vou fazer 50 anos já. Enquanto não veio, a minha esposa, só para você ver, ela arrumou um emprego na Santa Casa.
bem na boca do forno, do Nossa. hospital principal da cidade. E Deus nos guardou e nós atravessamos, sabe? Então, eu fui escrever, eu falei, poxa, eu não vou ficar parado, eu tenho tudo aquilo escrito. Fui para a internet, abri aquele editor do Google lá, do Doc, né, que tem aquele recurso de você falar e ele escrever, e mandei ver. Pá, e comecei, fui só de arrumando os textos, tal, dando as formatações, e assim sabe, o ano passou, e aí veio o Pablo Marçal, e governalismo, e assistindo tudo, e morrendo, e a cabeça explodindo. E foi uma loucura mesmo, mas assim, foi para mim curativo, transformador, e foi algo assim que hoje me faz dizer, para quem está começando agora, você só está começando, mas só vai. Ah, tá com medo? Só vai. Vai com medo mesmo, entendeu? Mas vai. Se o seu coração está pedindo, está transbordando, está saindo de você alguma coisa, olha, vai. Entendeu? Hoje tem muitos recursos. Eu ensinei vários amigos aqui pela internet, nas lives que eu cheguei a fazer, quando o Janley começou com o Destravar, lembra, né? O Destravar. Lembro. Aí eu fiz live com um monte de gente, ensinei vários recursos, passei por tudo que eu aprendi, vasculhando na internet, olhando no YouTube, pegando tutorial, aprendendo a usar esses aplicativozinhos de você fala e ele escreve para você, e depois você arruma o texto. E agora tem um melhor ainda, né? Que é esse chat GPT. Menina, que negócio fantástico! O site GPT, você só faz a pergunta, ele faz o texto que você quer. Ele faz até poesia. Então, tá tudo aí. E as pessoas precisam fazer. Então, para você, general, você que está ouvindo agora, meu irmão mesmo, olha, vai, sentiu de fazer, quer participar, eu até digo, vem participar. Eu já faço parte, estou dentro. Então, só comece, não tenha medo. Põe no papel o que quer dizer, põe 1, 2, 3 vezes. Eu coloco 5, 6 vezes no papel. Releio, corto, reescrevo. Aí na hora vi um insight, melhoro a frase, olho, acho um pontinho, enfim, e vou fazendo. Então, não é possível que alguém queira tanto perfeccionismo que logo do primeiro já queira fazer o texto dos peritos na escrita. Não, não é disso. Mas comece, use os recursos que tem disponível e você vai melhorar e você vai brilhar e vai acontecer. E vai transbordar. É isso que eu digo. É simples assim, né? Quem está começando. E o Lu, você perguntou qual que é o app. É o Chat GPT, tá? Isso. Mas, Tia, gratuito. calma aí. Lu, pelo amor de Deus, calma aí. Eu tava falando com ela hoje cedo. Ela tá doidinha, tá aprendendo tanta coisa de uma vez. Ela vai ficar Sim, é demais, né? A cabeça fica explodindo. Olha, nesses dias de live, teve noites que eu nem dormia. Sério mesmo, acordava 4. Olha, fazia live até 1 da manhã, acordava às 4h59 para ver o Pablo, e depois às 6 ia ver o Thiago, e depois, quando viu o Brasileiro Rico, ia até quase 9 da manhã, você lembra disso? Nossa. E depois tinha live à noite. Sério, tinha live à noite ainda. Foi uma maratona, foi explosivo, mas necessário. Né? Olha o impacto que causou nesse país. Eu nunca vi um cara sair do nada. Você vê, nem aquele doido do Enéas, que apareceu como uma piada, né, fez uma carreira tão meteórica como ele, conseguiu do nada, se candidatou a presidente, derrubaram, se candidatou a deputado federal, foi eleito, e você vê o poder disso, né? Foi demais. E eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Fico mesmo, muito feliz. Você sabe que eu não acompanhei nada disso, eu conheci o Pablo agora dia 20. Então eu tô maratonando tudo dele lá para trás, né? Eu e meu marido, a gente tá vendo todas as coisas que aconteceram, né? Bacana. Mas a gente conheceu ele dia 20 agora de janeiro. Foi quando o primeiro contato que a gente teve com ele. Poxa vida. Eu conheci o Pablo Marçal antes de todos esses movimentos. Eu estava estudando, lógico, sempre estudo, escrevo e sou um pesquisador sobre o campo da mente, né? E o meu foco é esse, o desenvolvimento da mentalidade espiritual. Então,
eu achei o Pablo Marçal, eu estava ouvindo, acho que o Thiago Brunet, e vi falar dele, acho que foi isso. E aí comecei a assistir ele e comecei a ver a diferença como ele tinha, né, apresentava a metodologia dele, aquela pegada. Na época, ele se posicionava como coach, entendeu? Ele se posicionava como coach. Esse negócio do método IP, tudo ainda estava meio enrustido ainda. Eu me lembro, comecei a ouvir mais isso alguns meses depois, talvez no outro ano. Então eu vim acompanhando ele. Quando, de repente, eu vi eles falar sobre o chamado dos generais, que foi no final do ano passado, aí eu falei, opa, esse rapaz agora vai fazer algo que ele sempre deu um pitacozinho dentro das lives dele. E aí, para minha surpresa, eu já caí para cima, já me inscrevi e vinha ó, mandando ver. E o meu trabalho, eu estou escrevendo um livro sobre o governalismo, sabe? Certo. Sobre o governalismo. Sobre ele como um movimento social e mais focado na filosofia, na mentalidade. Quando eu falo assim, a filosofia seria assim, a palavra, sabe? O método, né? Do mindset governante, o que é isso? Eu tenho estudado muito isso e modelado ele, estudado, assistido ele, buscando isso. E tenho escrito um livro, já tem aí umas 200 páginas escritas já. Nossa, entendeu? Os livros nunca são pequenos, né? Não são. Mas eu filtro, né? A ideia é de escrever bastante, colocar tudo. Eu falo meio que como um brainstorm, sabe? Eu lanço tudo. Eu aprendi a pegar tudo. Aí depois eu vou ordenando, vou relendo. E tem sido, assim, transformador desse jeito. É uma revolução mesmo. Você fez todos eles em livro impresso ou você fez e-books? Olha, tem só 3 são e-books. Mas eles todos estão escritos. Hoje tem em PDF, tem em Word, tudo escrito. Só que, assim, publicado numa plataforma startup dessas de online mesmo, que eu uso, que é a Wiclap, né? Tem já 4. Legal, legal, hein? Legal. Porque o pessoal vai querer conhecer, né? Entra nas redes dele, viu? Vai atrás lá, porque tem muito conteúdo, muito bom mesmo, Tem viu? sim. Tem sim. Legal. E vamos falar um pouquinho da sua história, o seu título, que é bem polêmico, né? Quando a gente fala de teologia e de reino, o negócio fica estreito, Sim. né? Sim. Mas vai clareando. Pelo menos para mim, vai clareando. Para mim também foi clareando. Então. E a parte dele é sobre destravar a teologia que chamou a minha atenção. Foi essa partezinha, destravar a teologia. Me fala um pouco assim, você fez proposital isso? Sim. Me fala um pouquinho. Sim. Eu fiz totalmente engajado no espírito do governalismo, que é o destravar da nação. O destravar da nação, para mim, é um destravar de tudo. Eu enxergo assim. De todas as áreas. O que eu vi foi as pessoas convergindo de todos os grupos, de profissões, de chamados, de coisas, para, enfim, uma nova mentalidade. Então, essa nova mentalidade, o que eu tenho visto e acompanhado de alguns outros companheiros que estão mais avançados aí nas metodologias, já estão empreendendo, que nem aquele rapaz que eu te falei, ele é um pouco, eu me identifico muito com ele tem uma história bem parecida com a minha. Ele é teólogo, é missionário também, você vai gostar de assistir. E ele está com um projeto muito bacana. E, enfim, assistindo ele, eu falei, puxa vida, eu me vejo totalmente nas colocações, porque houve um destravar de uma forma tão ampla, na verdade, o destravar da nação, com o advento do movimento do governalismo, ele é uma disrupção de tudo aquilo que é passado na nossa história, tradicional. Isso vai ser político, foi político, todo mundo viu, religioso, né, econômico, filosófico, social e cultural. Ele envolveu tudo, ele abrange, ele faz uma integralização que eu acredito que muita gente ainda não compreendeu. A gente precisa realmente de uma jornada aí de conhecimentos e de conhecimentos políticos,
Teve muita gente, se você não acompanhou a politicagem e as lives no meio de tudo isso, você vai ver. Tem muita gente que ficou até meio travadão sem entender. E eu mesmo ouvi pessoas me falar, esse cara aí, ó, tá prometendo isso tudo para vocês aí, é só para poder ser candidato a presidente. Eu falei, para, rapaz, ouve mais, chega mais perto, tenta pegar a frequência e o espírito para você entender. Ah, você vai ver só, se ele não ganhar, vai desaparecer. Nossa. Aí, sabe, por quê? Porque é novo, as pessoas ainda não compreenderam a amplitude, não prestaram atenção ainda no pensamento, na forma de pensar que o governalismo e esse movimento do Pablo Marçal, dos QGR, trouxe para a nação. Antes nós só tínhamos, sabe o que aqui no nosso país? Eu posso dizer isso para você. Nós só tínhamos a esquerda, né, e a direita. E agora nós temos do alto. O governalismo é a visão do alto, a visão de reino. É uma visão que foi, vamos dizer assim, ela foi oculta. E a religião, que devia ser a detentora disso, perdeu. A religião pôs a perder a própria teologia. Quando você fala da polêmica, eu falo para você, eu pensei sim no destravar da teologia, porque existe uma polêmica, não. Existe uma trava vamos dizer, uma barreira tão grande em cima da teologia, que as pessoas hoje vê teologia como algo distante, como uma coisa de outro planeta, é como coisa de alienígena. Um monte de gente que não entende que ela faz teologia. A teologia está em tudo. E agora, as pessoas, lógico, não fazem a teologia acadêmica. A teologia não se tornou uma coisa só, não fizeram dela uma coisa só. Então eu entendo que ela é muito grande mesmo. Aí foi onde eu peguei esse negócio mesmo do destravar da nação. Falei, não, nós vamos destravar a religião, vamos destravar a teologia, vamos destravar. Quando fala destravar a religião, ela está ligada ao destravar teológico, porque ninguém faz religião, ou vive, ou pratica, sem uma teologia. Ninguém. Todas elas, a teologia está em todas. É que as pessoas não se dão conta. E não sabem, é o que eu falei, a falta de conhecimento. Coisas que, na verdade, a gente faz natural, mas a gente não se dá conta do que é, né? Na verdade, a gente não para para pensar. E quando olha para a coisa errada, porque se a pessoa olha para a teologia, viu? Se a pessoa olhar para a teologia só como a formação do pastor, a formação do padre, ou a formação do teólogo, ela está olhando só para um lado, está olhando só para uma coisa. A teologia é muito ampla, ela está em tudo. Né? A teologia está em tudo. A partir do momento que a pessoa pensa em Deus, ela só vai ordenar isso através de uma teologia. Então, é isso. O destravar da teologia se faz necessário, porque é preciso dialogar sobre Deus com coerência, com proficiência. Você não pode falar de Deus o que ele não é. Existe um livro, né? Existe um livro. Se a pessoa falou o livro, pronto, ela está fazendo teologia para alguém. Simples assim. Por exemplo, é mais o Pai simples do que a Nosso gente que está pensa, no céu. né? Sim, olha a oração do Pai Nosso que está no céu. Já começa com teologia. Pensar no Pai. Onde estava o Pai que ninguém nunca viu? Os discípulos, lembra? Lá em João 14,6, Filipe, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, me perdoe, generais. Mas acho que é o tal do Filipe, pergunta para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Isso está, acho que no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, por ali. Ele falou assim, olha, há tanto tempo eu estou com vocês e não me tem visto ainda? Quem me vê, vê o Pai. Olha só, menina, a profundeza disso. Né? E sem falar, eu gosto de citar João, para mim é um dos evangélicos, tanto que ele é chamado de o teólogo. Ele começa, o prólogo de João é teologia, a mais natural delas, a teologia pura, a teologia do céu. João começa assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha, que pensamento elevado. Então isso é teologia. Pensar no divino é um pensar teológico. E aí, então, o cristão, o crente, que
Ele pegou a Bíblia na mão e nunca leu. A partir do momento que a Bíblia foi parar na mão dele, ele sente fome espiritual e se lança dentro e já começa a ler algumas coisas a fazer sentido, coisa que ele ainda não entende, vozes falando, ora na mente, ora dentro do coração, ora queimando a alma, ora tô incendiando ele todinho, que ele fica, parece que vai sair do chão. É um mundo da teologia, essa reflexão, essas perguntas, esse pensamento, ele pertence à teologia. Pertence à teologia mais natural delas. Então, essa coisa de voltar a não ter medo e recebê-la com simplicidade, mas que, entendamos, Deus é a coisa mais elevada e mais profunda que um homem pode almejar conhecer. Não tem nada maior que ele, nem nada mais profundo que ele, né? Tem um profeta que o Senhor chama ele, eu uso muito isso para ilustrar sobre essa iniciação à teologia, e eu só vou contar a historinha aqui resumida para poder, as pessoas vão pegar o espírito da coisa, tá bom? Ele falou assim, o Senhor manda ele entrar dentro de um rio, e aí ele vai andando, aí ele vai descrevendo lá que ele, os primeiros passos, chegou até a palmilha dos pés, mais uns passinhos, a água foi cobrindo as unhas, mais um pouquinho chegou no calcanhar, mais um pouquinho foi chegando nas canelas, mais um pouquinho a água foi subindo. Chegou ao ponto de quase cobrir tudo, ele falou, agora não dá para ir mais, porque o mar inteiro vai me afogar. Isso é Deus. Agora, para quem pode ir longe, como Agostinho, aí nós estamos falando dos grandes filósofos e teólogos da história cristã, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Quem tem o fôlego desses homens, pelo amor de Deus. São Tomás de Aquino, só a introdução ao estudo desse homem é 20 anos. 20 anos, filha, para se estudar São Tomás de Aquino. Cultura, hein? Cultura, hein? Sim, e eu recomendo, vão assistir documentários, adquire livros. Se o coração, o Senhor foi chamando e você tem sede espiritual e quer conhecer, quer ordenar o que existe aí, porque eu vou falar para você, a igreja brasileira, o pensamento está turvo e é conturbado. É por isso que os crentes são os piores inimigos deles mesmos. É verdade, viu? É verdade. Os crentes são os piores inimigos deles mesmos. Eles não precisam mais de Satanás. Eles mesmos se fazem Satanás uns para os outros, criticando igreja com igreja, pastor contra pastor, e é uma coisa isso aí é mundo, isso aí não é eu não, isso aí é cultura, isso aí está na televisão, está no jornal, tem em todo lugar. Porém... é verdade, né? É verdade, é o que a gente vê, né? É o que a gente vê. Eu sou evangélica, né, também. E é o que a gente vê. Eu acho que é tudo... eles dividem, né? Ao invés de multiplicar, eles dividem, né? E isso isso também não me entra na minha cabeça, não entra. Sim. Tem a ver com o progresso nos estudos mesmo. Progresso nos estudos, de conhecer, porque o meu chamado dentro das denominações, todos os ministérios, sempre foi o de ensinar. Comecei como professor de escola bíblica dominical, fui criado também dentro disso. E então, quando o Senhor me ativou espiritualmente, nossa, sabe, começou a transbordar avalanches. Só que assim, o Senhor sabe como é a nossa natureza, Ele nos conhece mais do que nós mesmos, né? Então, o meu chamado sempre foi esse para o ensino, para o conhecimento da palavra. Então, isso me levou a buscar, a dedicar, né? A própria instrução da palavra, lendo a palavra, né? Aí nós vamos chegar nos pedagogos bíblicos, né? O apóstolo Paulo, ele é o principal, ele vai escrever a Timóteo e fala assim, olha, e aos romanos também ele escreve, se alguém tem esse chamado, haja dedicação. Então, eu me vi na necessidade de estudar. Por quê? Porque as revistas da denominação, eu via que muita coisa que falava ali não estava meio condizente historicamente, existia aquela coisa de sempre vai haver dentro das instituições. Aí onde está o problema da teologia? Por que há muita divergência e muita contenda? Porque cada denominação, cada segmento, ela desenvolveu a sua teologia, sabe? A sua teologia de rebanho, só para o seu rebanho. Então, no caso, se você, por exemplo, estiver em uma ou em outra, você vai aprender uma coisa que talvez, dependendo das suas práticas, que a sua teologia lá vai defender, eu vou, por exemplo, criticar com a minha.
Por exemplo, tem lugares que proíbem pessoas de beber. Eu fui criado em uma igreja muito rígida, que não podia nem ver televisão, muito menos ouvir rádio. Era assim quando eu era criança, era muito rígido mesmo, né? A mulher não podia nem depilar os braços, era terrível. Enfim, Nossa. mas era um rigor muito grande. E eu ouvi coisas absurdas por aí que hoje eu dou até risada, sabe? Mulher não podia andar de moto nem de bicicleta. Eu fui num lugar, por exemplo, que por ser obreiro não podia andar de chinelo. Chinelo havaiana. Isso era escandaloso. Não vou Nossa. dizer onde, tá, deixa Então isso pra lá. Mas foi uma enfim, mudança muito radical para você, né? sim, foi radical. Por quê? Porque o conhecimento, ele é libertador, entendeu? Eu comecei a estudar a graça. E aí eu fui compreendendo que eu tinha uma doutrinação mais voltada para o Velho Testamento do que para o Espírito do Novo. Então eu passei também a discernir o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Até então Legal, legal. A Bíblia tinha sido me dada como um livro só, sabe assim? A Bíblia foi passada para mim, para o meu conhecimento, e a tradição religiosa e evangélica que eu vivi, como um livro só. Mas ela não é um livro só. O nome Bíblia já diz, é uma coleção de livros. É uma biblioteca. Você entendeu? Então, fui estudando e conhecendo isso que eu fui compreendendo a formação do livro, a formação do canon, essa história toda, que isso é uma história longa. É. Isso é uma história longa. A formação do canon bíblico, como a Bíblia surgiu, e, enfim, aí você vai entendendo que alguns espíritos, por exemplo, eu tinha uma prática, eu vou falar para você, se você fosse assim, vamos olhar o Djalma e ver com quem personagem da Bíblia ele parece. Eu vou falar para você, eu parecia mais um fariseu. O espírito era fariseu. Era um espírito farisaico. E isso vai contrastar com o espírito da graça. Porque aí você vai Bastante. ver, sim, aí você vai ver que pô, há uma diferença. Então, eu tive que fazer essa jornada, sabe? É uma jornada de autolibertação. Aí A eu gente está saí daquela aprendendo muito a teologia. desconstrução, né, Djalma? No Sim, curso, né? A gente está aprendendo muito a e, desconstrução. E e como não é fácil você desconstruir, né? não, Não é fácil, tem muitas crenças que eu luto até hoje. entende? Por quê? Veja bem, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos e eles não têm a minha compreensão. Entendeu? Eles não têm os anos de leitura que eu tenho. Que eu me dediquei tanto que eu fui casar com 30 anos. Eu fiquei numa neuro espiritual tão grande. Eu queria fazer um negócio sério. Eu queria ver a transformação na minha carne. Eu queria ver a minha vida transformada. Eu queria ver minha conduta e o que mexia com o ser humano. Eu queria ver isso em mim. Então, nos meus primeiros anos de convertido, eu falei, quero saber de casar agora não, vou só a palavra estudar. E aí, você vê, né? Aí um dia, eu pregando já, testemunhando, evangelizando, fazendo algo, minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, está acontecendo algo sério. Isso é minha mãe, que ela já partiu, está com o Senhor já. Né? Mas a minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, olha, está acontecendo algo muito sério a seu respeito. Eu falei, o quê? Eu pensei que ele ia falar de, né? Olha, estou falando que ele agora está pregando que nem Apolo, que nem Paulo. Você nem imagina, velho. Você vai rir, mas isso aconteceu comigo. Minha mãe falou, meu filho, você tem que pedir urgentemente para Deus preparar uma esposa para você. Eu falei, é mesmo, mãe? Por quê? Porque estão falando que meu filho é boiola. Ela tinha que te casar, filho. Não, mas não é isso, ela falou isso, ela me conhecia, ela sabia que eu não tinha problema nenhum, que eu estava realmente levando o espiritual a sério. Mas ela falou assim, meu filho, estou falando dentro da igreja que você é boiola, porque só se vê você rodeado de moços para pregar e tudo mais, e as moças lá tudo passando, você não liga para nenhuma. Você acredita? A preocupação dela, né? Olha essa. Sim, começaram a falar do filho dela, né? Só tem 2 homens, eu e esse meu irmão aí, né? Que mora em Campina hoje. As outras são 7 mulheres. 7 mulheres e 2 homens, nós somos em 9. Então, ela falou isso pra mim, assim, eu fiquei chocado. Mas mãe, que história é essa? Eu falei, meu filho, tô falando isso porque só vê você, ó, trabalha a semana toda, sábado, domingo só evangelizando, só ganhando alma, só aprendendo as coisas de Deus. E as moças lá e você não se chega a nenhuma, e elas de olho esperando. Porque dentro da igreja quem tem que chegar é o rapaz, não é a moça, né? A história já era de uma igreja de tradição rica. Mas, enfim, eu passei por isso, sabe?
E a prova para casar foi maior ainda, que você vai ficar por outra live, tá bom? A prova para o Ai, casamento chegar. meu Deus do céu, É. vamos ter que marcar Por outra quê? live para você contar a prova para Porque casar, hein? eu digo para você, porque envolve oração e coisas espirituais. Essa é a esfera mais difícil de se governar. Mais difícil. E dolorosa, porque o Senhor nos ensina com provações, o Senhor nos ensina com experiências. O Senhor nos dá mensagem, o Senhor fala palavras que alguém dá um insight muito grande na sua mente, explode seu coração tudo. Só que o aprendizado, filho, ó, é uma jornadinha com o Espírito Santo ali, ó, bem ali, ó, de cabecinha abaixo, e ele só, ó, quanto mais você quer avançar, mais você vai sofrer, porque o vaso tem que ser feito. A realidade é Tem que essa. aguentar, tem que aguentar. Olha, eu sou de uma experiência e uma prática de tradição que os pastores falavam assim que quando quando o crente não tinha aprovação, alguma coisa estava errada. Entendeu? Ele estava na carne, falou, tá descuidando do espírito. Não tem provação, ó, o trabalho aí parou. Por quê? Não Porque na não tá muito verdade, certo nisso, não. Porque, na verdade, olha, agora eu né, espero que ninguém se assuste com isso, tá bom? Os generais, a gente sabe aqui, tem generais de toda idade, tem gente chegando agora, tem gente que ainda não teve experiência nenhuma espiritual nesse sentido, nessa, vamos dizer assim, nessa elevação. Mas não tenha medo, porque o Espírito Santo, ele é sábio, amoroso e carinhoso. Sabe a medida de cada um. Ele dá leitinho para os bebês e vai mudando para uma comidinha mais sólida para aqueles que vão crescendo. Afinal de contas, nós nascemos para crescer. Então, conforme vai crescendo, o Espírito Santo também vai te dando mais meios de o quê? De, sabe, formar o seu couro grosso, a carapaça, de te estruturar para você aguentar. Porque tem gente que no começo corre até do endemoniado, quando vê alguém se manifestar, ele é que sai correndo, né? Eu já vi um que quando ele falou assim, não, irmão, segurei ele, eu não, vai que passa para mim, sabe? Por quê? Assustado, porque ainda são espiritualmente bebezinhos. Fugido. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Nós estamos aqui, tem muita gente que pode ter experiência de QGR e tudo, mas tem muita gente com medo de abrir o QGR por conta das manifestações espirituais. Falo para você. Eu conheci muitos crentes que tinham medo de fazer culto em casa, com medo de manifestações. Porque, quando faz culto vai vir provação, o irmão lá teve tal provação, o irmão lá testemunhou. Só que eles venceram, eles avançaram, eles foram para um outro nível. Exato. E assim, é muito fácil, né? Você ficar no nível aqui, ó, tudo cômodo. Sim. Meu marido, ele é muito para esse lado, né? Eu sou mais o lado do serviço, ele é mais esse lado espiritual, né? E acho que até deu para perceber em todo o estilo do livro como que ele ficou, né? E a gente se completa desse jeito. Isso é magnífico, assim, é o senhor que faz. Ele costuma dizer que é muito fácil você ser crente de banco de igreja, sabe? É muito fácil você ser crente morno, né? Porque é aquilo, não vem aprovação, tudo tá... Agora, quando você sai daquele lugar de conforto, quando você sai para guerrear, sabe? O negócio é punk. Sim. Aí as lutas vêm. Sim. Mas então, a gente tem que ser firme e caminhar pela graça, né? Só concluir para compreender o que eu te falei das minhas descobertas, para se chegar a o que eu chamo de a ortodoxia, porque assim, a ortodoxia no conceito teológico, clássico e literal da palavra, é a verdade absoluta e fatal, certo? Mas isso no sentido filosófico, não exatamente no sentido do que está escrito. Então, é isso que você vai encontrar, ou qualquer pessoa que pesquisar sobre a ortodoxia. Só que ela também é a verdade de Deus revelada no seu coração. A essência, aquilo que verdadeiramente você não duvida. Por exemplo, eu vejo nas suas lives você falar de como Deus fala com você, e eu não sei como você
se tem já muitos anos de experiência nisso. Não sei ainda, nunca ouvi isso em algum live sua. Você pode até me corrigir. Mas eu acredito que você vai assustar alguém com isso. Alguém vai chegar e vai ficar, mas como assim? Você entendeu? Porque, por exemplo, as pessoas que não têm essa experiência, para elas isso é loucura, sabe? Eu, por exemplo, falo para você, olha, eu cresci dentro da igreja desde berço, meus pais se converteram, eu tinha 2 aninhos de idade, em 1976, eu nasci em 74. Eu cresci dentro da igreja. E as igrejas pentecostal, imagina, anos 80, nossa, a cada culto era gente caindo para todo lado. Tinha gente que entrava na porta, eu cansei de ver bêbado entrar urrando, fazendo, mas só entrava, dava 2 passos, já era liberto, ia para frente já, chorando, e virava um crente, no outro dia vivia de terno, paletó, tudo arrumadinho, barbeado, arrumado, aquela coisa assim. Nossa, que transformação. Eu cresci vendo isso. Essa é a minha experiência de infância. Só que eu vi tudo isso mudar. E aí o que acontece? Eu fui evoluindo, a gente vai crescendo. Quando eu tive meus 15 anos de idade, o pastor nos tirou lá do conjunto de jovens, queria ver veio a questão numérica da denominação, que todas têm estatística, etc e tal, e tinha que batizar pessoas. Aí não tinha mais gente, ele falou, vou batizar os jovens. E aí contou uma história para mim, que aquilo ali me desmontou. Jogou por terra tudo aquilo que eu tinha experienciado desde criança. Porque ele falou assim que Deus não recebia. Só um pouquinho, senão a gente não escuta a sua história. Deixa só a internet dar uma rodadinha. Tá. Ela tá meio fraquinha, peraí. Pronto, voltou. Bom, eu só diverti as pessoas, viu, gente? Isso foi a minha experiência voltada com o homem de um tempo e de uma época. Não é assim todas, talvez alguém teve experiências piores, outras experiências melhores, graças a Deus por isso. Eu estou descrevendo a experiência que eu tive, né? Então, as coisas que o pastor colocou para mim com 15 anos de idade, ele falou assim que praticamente se eu não fosse batizado, Deus não recebia as coisas que eu fazia, o culto que eu dava. Isso me chocou profundamente, porque eu vinha cultuando desde a mais tenra idade. E eu vi manifestações de quantas vezes Deus tinha nos usado como só criança no culto. E Deus usava a gente cantando para fazer coisas grandiosas. E ele falou assim, aí aquilo para mim, ele falou assim, que Deus não recebia porque eu não era batizado. Aí, aí ele fez um monte de perguntas. Aí eu perguntei, pode nadar pelado no rio? Ele falou, não pode. Aí eu falei, pronto, agora ferrou. Não posso mais ir pro rio, por quê? Porque a gente nadava pelado para não molhar a roupa para a mãe não descobrir que foi pro rio, senão apanhava, entendeu? Então não podia. Pode jogar bola? Também não pode jogar bola. Olha só os compromissos, para dizer para isso um garoto de 15 anos, não podia mais jogar bola, não podia soltar pipa, não podia jogar bolinha de gude, peão, não podia nada. Gente, o que é isso? Aí eu falei, foi exatamente isso. Eu falei, eu não quero. Eu falei, eu não vou batizar, se é assim eu não vou. Só que aí aconteceu um grande mal na minha vida, que o choque das minhas experiências que eu tinha no passado, que para mim Deus estava comigo, eu ouvi a voz de Deus, Ele me deu muitos livramentos, eu tenho histórias que eu não gosto nem de contar, que muita gente não acredita, porque eu tenho uma experiência com Deus desde criança, desde a infância. Então, o que aconteceu nessa cidade? Entrou ódio no meu coração, eu passei a odiar a crente. Tinha crente que vinha me dar um folhetinho, me dava vontade de bater. Sabe, é Deus que segurava. Então, a minha mãe e meus pais pararam até de me falar para ir para a igreja, porque eles tinham medo de mim. Olha o estado que eu fiquei, corroído pelo ódio. Foi dos 15 até os 20 anos de idade. Eu tentei suicídio, eu era profundamente amargurado, eu dormia, não dormia, deitava e acordava chorando, pedindo para Deus tirar a minha vida de angústia na alma. Angústia na alma. Porque eu odiei, passei a odiar quando se falava de Deus. Aí onde eu vejo hoje as pessoas que não creem, falar que a gente é doido, isso aqui, nossa, eu tenho tanta compreensão, porque eu sei por onde. Não entra na mente deles, o espírito deles não alcança acreditar que Deus fala com alguém, sabe? Não alcança acreditar que as pessoas têm revelação de coisas espirituais. Eu passei a ver os espíritos que me aprisionaram. Só para dizer para você, olha, bem resumidamente, esse processo. Eu ia num culto porque
alguém me convidava, falava, Djalma, vai lá, vai ter uma festa de jovens, assim, assim, eu ia no culto. E aí, eu ficava engessado na cadeira, ficava duro, duro. O homem fazia o apelo no final das igrejas evangélicas, não sei se a sua ainda é assim, mas sempre tinha aquilo lá, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão, dê um aceno, que alguém vai buscar e traz você para orar, né? Eu não conseguia me mover, eu ficava engessado nessa hora. Aí eu comecei a pensar, mas por quê? Eu comecei a perguntar, por que eu não consigo me mover? Por quê? Essas perguntas começou a me vir à mente. Aí, outra coisa, teve uma época que eu comecei a frequentar uma igreja presbiteriana através de umas jovens que estudava comigo, e aí, o que que acontecia? Eu entrava e assistia um culto, eu ficava 2, 3 dias com ânsia de vômito, tonto, vomitando, ficava doente. Aí, no outro fim de semana, eu pensava em ir de novo, aí já vinha o pensamento, mas melhorei agora, não vou. Que Você depoimento, hein? entendeu? Eu E é entendo. Que forte isso. depoimento. Isso está num livro, isso tem livro tem tudo isso relatado, dessas Mas quando experiências de você fala, transformação. Djalma, a gente consegue entender a importância, sabe? Eu acho Sim, como é sério. Isso bem é bacana muito essa sério. parte, porque quando fala, o poder da palavra é igual o que esse pastor, né, fez com a sua mente de menino. A gente tem que entender que o poder das nossas palavras, É, ele pode causar isso na outra pessoa. é. E muitas Ah, é. vezes a gente não tem esse senso, sabe? Ou se tem, ainda faz de maldade. Então, Então, assim, é muito aí, perigoso, porque você poderia não estar aqui hoje mais. sim, sim. Ah, meu filho, isso aí, sem dúvida. Sem dúvida. Eu passei Espera um pelos pouquinho raios que da tá morte. falhando. Passei pelos raios da morte. Pessoas às vezes me paravam e falavam assim: ah, você não fez nada para mim, mas olha, cara, se eu te ver de novo, eu vou dar um tiro em você. Simples assim. Simples assim. Eu, na minha vida de Espera aí trabalho e um pouquinho, casa. Djalma. Djalma, espera aí um pouquinho que tá falhando, tá? Calma aí. A internet tá fraquinha aí, peraí. Calma aí um pouquinho que a sua internet Tá tá bom. só rodando. Aí, agora voltou. Voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Aí deve ser o celular aqui, mas tá bem carregado. Coloquei energia nele. Bom, então é muito sério o descobrimento e a ativação da identidade real, porque essa é a nossa identidade real, nós somos seres espirituais, entendeu? Só que o espiritual, ele ele está morto. Pela palavra da Bíblia, ele está morto. Ele é vivificado quando a gente tem esse encontro real com Deus e é como a palavra fala, você nasce de novo, nasce do Espírito. Então, é ativada a sua identidade real. E isso foi o ponto que me tirou daquele abismo de trevas e me colocou de pé de novo. E aí, graças a Deus, é só paz até hoje. Mas é um processo. Porque eu digo para você, aquele pastor, ele não faz ideia do que ele fez. E eu acredito que para a maioria dos jovens que ouviram aquilo lá, como eu, que estavam lá, não teve o mesmo valor como teve para mim. Aí eu digo, por que não teve? Porque eu tinha uma experiência, para ele é que não viu e não julgava que uma criança podia já ter sido ativado ou despertado espiritual. Ele não sabia disso, mas eu tinha, e aquilo me tocou profundo e entrou em choque, me deixou em pane. Aí, de repente, eu passei a me questionar, quer dizer... E outra coisa que eu notei, olha, ó, escuta isso aqui, né, se tem algum pastor ou gente aí de experiência, para orar quando vê. Por exemplo, aquele trabalho começou comigo, com as minhas irmãs e os filhos dele, era só nós. Quando ele nos chamou para batizar que eu fui cortado, o grupo estava cheio. Aquilo ali Nossa. eu notei. Aquilo ali, para mim, não soou de qualquer maneira. Eu falei, agora que tá cheio de jovem aí, tudo jovem mais velho, tudo. Só que quem começou foi nós. Você entendeu? Entendi. Para mim, isso eu não esqueci. Porque para mim, quem tinha começado era eu, as minhas irmãs e os filhos dele. Ele tinha também vários filhos.
Mas era só nós. E às vezes nos cultos só ia 4, era eu, 2, eu e uma irmã, e ele e outro filho dele, e a gente, sabe, começou. Aí quando ele nos tirou, o grupo estava cheio, formado. Falei, quer dizer, agora não faz mais falta. Então isso me deu muito ódio. Para a minha tristeza, eu paguei um preço muito grande por isso. Eu dou graças a Deus, porque é a graça mesmo, sabe? Que ele teve misericórdia da minha vida e me restaurou. Eu dou graças a Deus, porque não tenho mágoa, não tenho trauma, não fiquei com o problema dele, tudo isso foi resolvido, sabe? Tudo O Espírito isso Santo eu te tive, alcançou de só que novo, aí, né? sim, só que aí o que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimentos para poder não fazer aquilo com ninguém. E outra, porque eu vi aquilo continuar através de outros. Aí eu Verdade. passei, não, vou combater com conhecimento. Então, quando, por exemplo, nós tínhamos uma revista que fala mal de todas as outras igrejas que existem, só não fala mal da nossa. É um estudo lá, faz parte do programa. Você entendeu? Eu não vou citar nomes aqui porque ele é bem popular, mas assim, ela tem uma visão crítica sobre o nome de todos os outros segmentos evangélicos de grande vulto aí no país, só que da nossa não faz crítica. É como se a nossa tivesse certo. Esse espírito, por isso que eu digo que a gente desenvolvia um espírito farisaico. Para nós estava tudo certinho. Nossa é a menina dos olhos de Jesus. E as outras O está mundo tudo estava errado. errado. E Jesus não gostava do mundo. então o que eu, com conhecimento, fui fazer? Eu comecei a desenvolver uma visão crítica nos irmãos. Aí começou o teólogo a apanhar, porque eu comecei a trabalhar numa visão crítica. Como? Eu falava para eles assistirem vídeos e mensagens das outras denominações. Você não pode falar Já, ó, delas sem caiu de conhecer. novo, ó. Tá rodando de novo aqui. Peraí. Eu estou vendo. Peraí. Ah, voltou. Deixa eu te falar, você tá com ele no carregador? Tô. Porque às vezes é o carregador, tá? Sempre que for fazer Ah, live, é? não pode estar carregando. Eu vou tirar. Vou tirar. Pode ser isso, sim. Ainda não tá. Para mim, é o seu que está embaçado, que o meu, no caso, a minha visão está perfeita no meu celular, entendeu? O seu está girando para mim. Não voltou ainda. Peraí. Tá bom. Você consegue me escutar? Tá bem ruizinho. Peraí, que eu não. Ixi, ainda tá ruinzinho. Aconteceu alguma coisinha aí. Para mim aqui está perfeita, a minha imagem está Agora tá perfeita. voltando. A sua, assim, para mim que está girando aqui. E ainda tá. Talvez seja o tempo, né, que a gente está aqui. Ó, tá até quente o celular, o aparelho está pegando fogo. Aí, voltou já. Agora voltou. Tá bom. Então, eu estava dizendo para você o seguinte, que Ih, tá é ficando muito bem ruim a sério. internet lá. Ai. Voltou? Não, ó, se tiver no carregador, tira o carregador, Não, já tá? tirei. Não deixa no carregador, não. Tirou? Já tirei. Beleza. Já. Melhorou. Ó, agora a gente tá te ouvindo. Melhorou. Melhorou, né? Ah, que bom. Então, Vamos esse lá. aspecto da vida espiritual, da experiência, ele é muito particular. Por quê? Porque Deus sabe a estrutura de cada um e sabe para que ele vai ser usado. E por isso ele deve ser preparado. Por isso a história de cada um que estiver nos ouvindo aqui vai ser diferente, em certos aspectos. Mas se é uma história com o Senhor, pode saber. Vai ter correção de rota, tem altos e baixos, tem coisas assustadoras e tem coisas, mas no final todas são maravilhosas porque nós estamos nas mãos dele. Nós estamos nas mãos dele. Verdade. Então, aí eu fiz uma rota de busca de conhecimentos para poder vencer e entender tudo aquilo que eu tinha absorvido como crença daquela doutrinação rígida que eu recebi. Por exemplo, eu tive pastores que não estimulavam ir para a faculdade. Eles falavam que quem ia para a faculdade se desviava. Ele falava, é melhor você não ter um canudo, não ter uma formação, do que ir para o inferno. Olha só o que eu ouvi. Você entendeu? Eram contra
a academia, porque eles falavam assim, eu vi pastor dizer assim no ensinamento para jovens, todos os filhos dos grandes pastores que eu conheço lá da nossa fé, sei o que foram para a faculdade, hoje estão desviados. Olha o terror, menina. Você entendeu? Eu digo, isso era um homem de uma época, era um homem de uma época que também não estudou, talvez nem sabia para que serve o estudo, achava que o estudo só serve para isso. Então eles falavam assim, hoje eu compreendo eles, porque eu fiz uma carreira acadêmica também, uma carreira não, eu fiz uma academia, né? Eu estudei e fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, e a minha vida é estudo, hoje ainda é estudo, não Não para mais. Teologia, para, todo dia, né? teologia não tem fim. Quando a gente estuda, que entende que a gente evolui com o estudo, né? Sim, A gente não vai parar de estudar nunca, né? sim, Nunca. sim, conhecimento não tem fim. É, Então, nessa carreira do conhecimento, foi onde a gente vai evoluindo. Por exemplo, na doutrinação que eu recebia, por exemplo, a gente era proibido de visitar outras denominações. Não podia nem dialogar, porque eles achavam que a gente ia ser contaminado. Olha o nome, entendi. você entendeu? Então, a gente teve que vencer tudo isso. E como vencer tudo isso? Conhecimentos. Então, foi onde que, quando eu vi aquele texto, eu li aquela carta de Paulo falando, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios, isso bugou a minha mente. Falei, mas mente de Cristo? O que será a mente de Cristo? Será que nós temos a mente de Cristo? É a nossa prática religiosa? Então eu fui atrás disso. Isso me levou ao conhecimento da graça, ao conhecimento de estudar as inteligências. Aí eu estudei também as emoções. Aí eu conheci Daniel Goleman, Augusto Cury, Howard Gardner, das inteligências múltiplas, Piaget, Vygotsky, e foi tudo, menina. Foi um bando Nossa, de gente para estudar, para é muita conhecer a mente, coisa. a formação, sim, estudar os pedagogos principalmente, para entender como é que a mente aprende. Então, aí depois disso eu cheguei até a PNL, foi onde eu cheguei no Pablo Marçal. Foi, eu acho, coisa da PNL que eu achava ele fazendo. Então, todos esses conhecimentos foi nos transformando e nos mudando. Hoje, para viver uma vida tranquila. Hoje eu entendo que, olha, eu, como governalista, compreendo com todos os demais aí que eu não sou obrigado e nem estou preso a uma religião. O pensamento governativo ele é disruptivo disso, é por isso que eu digo, a gente vai causar um problemão com muitas coisas por aí, mas só porque não conhecem ainda. Mas, enfim, eu não estou dizendo que esses conhecimentos vai tirar ninguém, a evolução da pessoa gradualmente, e o caminhar com o Senhor e a experiência com o Senhor, hoje, mais do que nunca, está mostrando tudo aquilo que a Bíblia dizia, que quando eu era criança achava que ia acontecer só no futuro. Hoje está tudo Tá aí. O tudo Espírito aqui, Santo está tá acelerado, mostrando. né? O Sim, meu acelerou. Eu não sei se Então, você hoje, leu o meu texto, mas foi em cima justamente disso que você está falando. sim, Os fins dos tempos, né? sim. Porque a gente não presta atenção, mas a coisa ela tá tão acelerada Tão que acelerada. que assim, os sinais eles estão aí, né, É. pra gente ver. Eu, eu, Então, basta a eu, gente querer enxergar, né? eu falo para Então os amigos, eu falo para os amigos, as primeiras Bíblias de estudo surgiu assim, eles escreveram o texto e começaram a inserir as notas com as referências da história, do que estava confirmando o acontecimento. Hoje, muito provavelmente você pode assistir um jornal e já mandar a referência bem em cima do que Jesus falou que ia acontecer. Tá tudo nas caras, tá tudo. tudo Olha, ali. menina, imagina, a primeira vez que eu ouvi a palavra pandemia foi num estudo sobre o Apocalipse em 1996. Eu resgatei essa apostila, sabe? Quando Nossa, esse pastor falou, foi ao ar livre, fez um estudo campal e nós discorremos sobre o Apocalipse, ele foi a primeira vez que ele falou sobre pandemia e ele explicou a raiz da palavra pandemia, falou, uma doença que generaliza em todo o globo. Aí eu pensava comigo, isso está longe de acontecer. é. Olha aí o que a E gente você acabou de sabe, passar e ainda e estamos, você na sabe verdade, que atravessando. ela foi mundial e não teve Sim, nenhuma mundial. sim. Teve em alguns países setorizados, mas mundial que atingiu ela, né? Só teve ela, não teve outra. E o Senhor falou, Teve ó, várias pandemias, mas né? pandemias de um determinado país, né? A gente É, tava estudando sobre isso e realmente você fala, meu Deus, quando você é começa a ver a forte. amplitude, é forte, é forte.
Djalma, deixa eu te falar uma coisa, já são quase 10 horas aqui, a gente foi na conversa e olha, foi muito bom mesmo. Me fala uma coisa, me fala um código que para você foi o código principal da sua mensagem. Do texto escrito, não. Do seu texto Do que eu escrito. carrego? Do Do seu texto texto escrito. escrito. Isso. Eu não Pra gente. coloquei lá. A gente agora tudo vê através de código, né? É verdade. Mas você acredita que eu cacei as palavras e passou de 10, eu não coloquei ele lá? Mas eu queria citar. Você deixa eu citar? Claro, óbvio, oxe, fica à vontade. E vou contar só para você, aproveitar que tá só a gente. Nesse daqui, você pode colocar um pouquinho mais de linhas, tá bom? Tá agora ótimo. E ele vai precisar mesmo, porque seria um desafio muito grande. Mais, hein? Tá bom. Mas vai ser necessário mesmo, porque senão eu pensei comigo, acho que eu vou colocar só um poema, porque se for só vamos ter os 10. Mas olha só, um código que eu escrevi tudo para colocar lá e não coloquei, foi uma palavra assim que Deus me colocou no coração há muito tempo, e essa tem me norteado em todo estudo meu, que a palavra diz o seguinte: para Deus é mais precioso o douto que anda perto dele do que o homem cheio do conhecimento, mas que está distante. Esse é um código. É um código que norteia a minha vida. Que quando eu busquei tanto conhecimento, que falavam tanto para mim sobre, nossa, você está falando difícil, você fala não entende mais, não sei o quê, agora é só teologia. E um dia eu buscando a Deus para melhorar e ser humilde na presença de pessoas que não sabiam nada, o Senhor falou isso para mim, que uma pessoa douta, sabe, uma pessoa leiga, sem conhecimentos avançados, mas perto dele era muito mais sábia do que uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas estava se afastando dele. Isso me tocou profundamente, é um código, eu quero deixar ele registrado aqui, sim. Eu compartilho desse código, eu acho que é fenomenal. Eu acho que você fechou com chave de ouro essa, viu? Porque Gratidão. Gratidão pelo seu projeto. Encher do conhecimento, mas não ter o espírito, né? Sim, então, a gente fica com o espírito, vamos optar pelo espírito, né? Sim. E o reino é o melhor lugar. Eu tenho um poema que eu escrevi há mais de 20 anos sobre isso aí. O reino é o melhor lugar. Eu usava sempre esse verso sobre o reino quando em algumas reuniões vinham nos falar da denominação. Eu sempre fazia questão de ler ele. Falava, não, o reino é o que interessa. O reino é o melhor lugar. Exato. E hoje, então, ele tem sido aclarado cada vez mais nesse movimento. O QGR, o movimento do governalismo, ele é um movimento de clarificação do reino de Deus na vida das pessoas. E eu digo mais, viu? Logo, logo vai estar todo mundo muito bem ambientado. Agora, a gente, lógico, como é de praxe, o inimigo não fica quieto. Ele vai se infiltrar. Vai ter muita gente querendo pôr ou deteriorar o nome. Mas o Senhor cuidará de todos eles com o seu, sempre assim, seu jeito paternal. Dele é pai. Ele é pai. Verdade, né? Verdade. E ele vai cuidar ele cuida bem dos seus filhos. Ele sempre diz, né, que o filho sem correção não é filho, é bastardo, mas se ele recebe por filho, ele corrige. Verdade. Tá lá, tá escrito, isso aí não é um pensamento meu não. Está escrito na Bíblia, que se não, ele não tem correção, não é filho, é bastardo. Mas se é filho, ele recebeu, ele corrige. Então eu creio que assim o Senhor cuida de nós, vai cuidar de todos os generais, e nós vamos causar uma revolução, um impacto. Já é um impacto mundial esse movimento. Já é. Verdade. Eu creio também. Gratidão. E assim, graças a Deus que a gente está aqui junto nela, né? Podendo vivenciar tudo isso, porque é fenomenal. Tudo que a gente vê, tudo que a gente passa, eu acho que só estando dentro é que você consegue sentir essa energia. É uma energia bem diferente. Olha, eu só queria comentar algo. Eu vi lá no grupo lá os 3 desafios, né? E eu vou tentar fazer, tá bom? Eu fiz o primeirozinho. Não, os seus vídeos vão dar quase 1 hora cada um. Não. Vou procurar ser bem simplesinho. Fazer clipezinho. Vou procurar fazer sim. Tá bom. Sim. Acredito. Para colocar a hashtag. Não, mas vamos fazer sim, porque assim, ó, o desafio ele é muito legal, porque é aquilo
que fica para a eternidade nas nossas redes. Né? E a hashtag Juntos Somos Mais Fortes, você curtiu? Oi? A hashtag Juntos Somos Mais Fortes? Tem que curtir, a gente tem que espalhar isso, hein? Eu vi a frase não, vou fazer uma hashtag igual Tamo Junto até depois do fim, agora nós tem essa, Juntos Somos Mais Fortes. Juntos somos mais fortes, show de bola. Adorei, adorei. Vamos colocar essa hashtag em tudo qualquer lugar. Espalhar no livro. Hashtag Juntos somos mais fortes. É. Fechou, fechou. Djalma, quero te agradecer aí, foi uma conversa super agradável. Eu te agradeço. E que essa seja a primeira de muitas aí, porque assim, a gente não precisa de ter algo tão específico para falar, a gente pode falar a hora que você quiser entrar, só me convidar, a gente vem, porque você, assim, traz muita coisa boa e se mostre mais, né? Se mostre mais mesmo, conta a sua história. Eu tô começando. Então, para mim, porque vai ajudar muita gente, viu? Vai ajudar mesmo. Eu queria te dizer isso, sabe? Eu queria te dizer isso. Eu tenho procurado uma maneira de começar a colocar, mas da maneira mais simples e light possível, para não causar provocações, para as pessoas entenderem. Mas as pessoas, elas são bloqueadas, a teologia está travada, porque as pessoas das igrejas geralmente têm muito medo. E geralmente, por exemplo, quando a gente conhece alguém de outra denominação, você vai falar, de que igreja você é? Porque a partir do momento que você fala de onde você é, ele já tem um norte sobre as suas crenças. Então isso é algo muito danoso, prejudicial à igreja e à espiritualidade. Mas graças a Deus o governalismo chegou com a visão do reino e do alto e agora, ó, acabou, filha. Você tem o Instagram do meu marido? Você acompanha ele? Eu acho que sim. Eu procurei os vídeos dele, andei procurando e eu achei já no YouTube eu já marquei. Já no marcou, YouTube eu já achei. Acompanha ele. O Instagram dele. Tenho certeza que vocês dois vão fazer lives juntos. Qual é o nome? Você pode dizer, ou manda para mim no WhatsApp o Instagram dele? Eu vou mandar porque... Aí eu vejo se eu já estou acompanhando. Eu acho que vocês dois, olha, vão causar no reino, viu? A gente vai se arrebentar nas lives. Ele falou assim, cara, eu não sirvo para ser aguinha com açúcar, eu não consigo ser aguinha com açúcar. Olha, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo todos nós, né, Djalma? A gente vai procurar, sabe, falar a língua pelos níveis, né? O Paulo Marçal falar das frequências. A gente tem que entender. Quem não sabe nada, não adianta você querer impressionar com algo sublime. Quem não, por exemplo, não está pronto para ouvir que Deus fala dentro na sua mente, fala no seu coração, fala no seu ouvido, enfim, fala até nas plantas. Tem gente que não está pronto nem para ouvir isso. Olha, eu venho de uma experiência aqui na minha região, onde eu pergunto para alguns irmãos que são até obreiros, falo, o Espírito Santo fala com você? Eles não... Você entendeu? Eles estranham essa conversa. Eles estranham. Eles têm um monte de bloqueio. Sim. Pois é, não é a coisa mais natural quando você está dentro dele? Então, isso tudo tem causado, e a gente tem que destravar isso aí. Portanto, eu comecei com as primeiras lives, era o destravada, a teologia destravada. Se você olhar lá no meu vídeo, vai ter várias chamadas de live, a teologia destravada. Porque era para provocar mesmo, na verdade, eu preciso causar isso para as pessoas ir destravando e vendo, porque eu acho que o general do reino, ele vai ser esse diferencial. Vai ter essa palavra integral, que vai conseguir falar de política, falar de religião, falar de tudo quanto é espiritualidade, mas com a essência do reino, que não muda nele. E o Senhor faz o resto. Ele nunca muda, né? Ele nunca muda. Sim. Mas eu vou confessar uma coisa para você. Eu tava com medinho de falar com você também, viu? Eu pensei, foi por isso que eu te mandei o texto. Quando você me escreveu, né? Eu falei, quando você me escreveu, falei, ai amor, eu tô com medo de falar com ele. Será que eu vou contra? Mas olha só, foi uma live fantástica. 2 horas de live não tem como, né? Djalma, tô morrendo de medo dela cair e a gente perder ela de novo, viu? Isso, não deixa isso acontecer, não. Isso, porque a gente tem um tempo, né? Senão o Marcelo tinha me falado que o
o Instagram corta e aí você não tem como salvar. E aí eu tô cronometrando aqui, ó. Falei, não quero deixar E eu perder essa só live. quero reiterar para quem está nos ouvindo que eu não acenei nenhum e nem mandei aviãozinho ainda, porque por conta de não cair mesmo, eu percebi a fragilidade para a gente não perder. Isso. Porque se a gente ficar interagindo, mandando e tal, ele cai também. Então, as pessoas que nos ouviram, gratidão pela audiência que deu, gratidão mesmo. Espero que nos Verdade. veja mais vezes. Muito E obrigada. nos chame para E essa fazer live vai live ficar também. gravada, né? E A eu gente vai subir eu tudo. já digo, viu? Depois eu Qualquer vou general que revelar quiser no YouTube destravar também. na live, qualquer general que quiser destravar na live é só me chamar. A gente Tá conversa lá. sobre o que você quiser, tá bom? Aí, ó. Fechou. É só Bora a chamar que gente estamos juntos conversar em até live depois aí do o tempo fim. todo. É. Haverá o dia que todos nós do grupo estaremos em live o tempo todo, cada um com uma. Uau! Uau! Que seja breve. Amém. Então tá bom. Beijo para todos Gratidão. aí. Obrigada, viu, gente? Bye, bye.